Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de verdade aqui do HQ Rústica. E hoje a gente vai inaugurar o quadro Passar Pano para alguns gibi da DC. O gibi de hoje vai ser o infame Death Metal, isso mesmo. Será que eu vou conseguir passar pano o suficiente para esse gibi? Será que não? Vamos descobrir. Mas antes disso, já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso é muito importante, principalmente pra gente que está começando agora. E eu vou ter um papo sério sobre todos os problemas de Death Metal e sobre todas as coisas boas também, porque não é ruim, tá? Esse aqui, gibi, ele não é ruim. E eu vou explicar o porquê que ele não é ruim. Mas primeiro eu vou só dar uma contextualizada, porque assim, esse gibi ele já chegou com uma impressão muito ruim por ele ter esse mesmo nome aqui, de metal, e por ser também do mesmo autor da primeira série Metal, que foi o Scott Snyder, né? Então, esse gibi aqui ele já chegou com uma energia assim, não tão boa, muita impressão negativa dos fãs. E aí o que foi que aconteceu, né? A Panini também ela lançou aqui dessa forma. Mas vamos começar do começo, né? A publicação dos Estados Unidos também já foi um pouco conturbada, né? Caso você não saiba, esse quadrinho do Death Metal, o evento, ele era para ligar diretamente com o final da fase do Scott Snyder na Liga da Justiça, né? Sendo que por conta da pandemia houve um atraso e aí não deu tempo de fazer essa ligação. E aí esse foi o primeiro problema, né, relacionado à publicação dessa história, porque eles tentaram ligar com a fase que estava sendo escrita pelo Robert Venditti, sendo que não casou tão bem ali. Até porque quando você termina a fase do Scott Snyder e começa a do Robert Venditti, fica meio que um buraco assim, né, gigantesco na história, porque os heróis teoricamente perderam e eles vão ter uma chance de recuperar ali, de tentar ganhar novamente dos vilões ali, né? Que eu acho que esse evento aí foi o evento finalzinho ali, dono dos vilões, sendo que isso não aconteceu, né? A gente, quando começa a mensal do Robert Venditti, já começa a Liga da Justiça resolvendo algum outro problema e você não sabe o porquê que isso aconteceu, né? Você fica meio perdido. Então esse foi o primeiro problema relacionado ao Death Metal. O segundo problema foi a forma como a Panini trouxe, né? A Panini trouxe encadernados como esses aqui, né? Com a série principal e também com muitos tie-ins, né? E a gente sabe que tie-in é uma coisa complicada, porque muita gente não curte tanto tie-in. Não estão errados, porque tem muito tie-in que realmente não acrescenta em nada na história, é só um blá 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 que o pessoal coloca para encher linguiça, né? Mas são 7 volumes que saíram aqui no Brasil desse formato aqui, né? Eu tenho com eles todos aqui, mas eu vou mostrar só alguns aqui para vocês, que são os principais que eu vou querer abordar aqui com vocês nesse vídeo, tá? E aí o que acontece? Nesses tie-ins, realmente, eu tenho propriedade para falar de tie-in, tá? Eu tenho o ônibus do Flashpoint, que caso você não saiba, tem mais de 50 tie-ins, né? São 1.500 páginas, tá? 1.500 páginas de tie-in, alguns muito ruins, obviamente, mas tem algumas histórias legais ali. Como todo evento que tem tie-in, né? Sempre vai ter um tie-in que é mais interessante, vários tie-ins que não são tão interessantes. E é o mesmo caso com o Death Metal, né? Mas eu gostaria de citar 2 tie-ins aqui. O primeiro é o Rei Robin, né? O Rei Robin ele foi escrito ali pelo Peter Tomasi. E é muito legal, porque o Rei Robin é um personagem que foi criado dentro do Death Metal para ser uma versão alternativa do Bruce Wayne, né? Esse Robin, ele é o Bruce Wayne que matou a família dele, né? Ele matou a família dele para ficar com a herança e para conseguir poder com esse dinheiro que ele herdou, tá? Ele é um Bruce Wayne completamente psicopata. É bem interessante e o Peter Tomasi só a arte que é uma arte mais estilizada, assim, talvez não agrade todo mundo, mas é bem legal. E o segundo tie-in que eu acho que vale a pena mencionar é a Crise da Trindade, né? A Crise da Trindade foi escrita pelo próprio Snyder, mas aqui eles colocam a Liga da Justiça, no caso a Trindade, né? Para enfrentar os vilões ali das crises, né? Como diz o nome, a Crise da Trindade. A gente tem os 3 personagens caindo em 3 crises dentro do universo DC, sendo elas a crise nas Infinitas Terras, a crise final e a crise infinita, né?
cada um personagem vai parar numa terra dessa e tem que lidar com a situação que está acontecendo lá por culpa do Batman que ri, né? O Batman que ri meio que prende eles nessa, como se fosse uma esfera temporal dentro desse evento, tá? Então esses dois tie-ins, eles valem bastante a pena, são bem interessantes, porque eles dão foco assim mais no problema que os heróis não conseguiram resolver, né? O que teria acontecido caso essas crises tivessem dado errado, né? E eu achei interessante. Mas assim, realmente o restante dos tie-ins tem tie-in do multiverso que ri, tem tie-in do Super Pets virando zumbis, tem tie-in de... Cara, tem uma par de coisas de tie-in e realmente tem muita coisa que não vale a pena, né? Mas uma outra coisa que eu acho que foi um problema em Death Metal foi a questão de uma certa influência oriental que a gente teve, né? O Batman que ri nessa saga, ele se transforma nessa criatura aqui que a gente está vendo na capa. É chamada de aqui o Cavaleiro Mais Denso, mas o nome original em inglês é The Darkest Knight, né? O Cavaleiro Mais Escuro. Então o pessoal ficou meio assim, nossa, mas que é isso? Tipo, na história a Mulher Maravilha derrota o Batman que ri logo no começo, assim, dessa saga. E o Batman que ri, ele estava planejando isso, porque ele absorveu tanta energia do multiverso da escuridão, né, e das forças malignas, que quando morreu, essa energia dele foi liberada e ele se torna um novo ser, ele evolui, né? Então, o pessoal ficou achando muito... Não entendeu direito, assim, mas pelo que eu entendi, assim, eu acho que tem muita influência de animes, né? Principalmente, a gente tem várias transformações em animes de personagens que mudam de forma, que acumulam energia. A gente tem, por exemplo, o Naruto acumulando energia e se transformando naquele raposa, né? Ele cobre todo o corpo, fica todo escuro também, semelhante ao que acontece aqui com o Batman que ri. Então, assim, tem diversos outros personagens que mudam de forma também. Yu Yu Hakusho a gente vê isso, Dragon Ball também a gente vê isso. Tem uma pá de desenho, assim, japonês principalmente, que a gente vê essas coisas acontecerem, né? E aí, isso meio que foi incorporado aqui pelo Scott Snyder, pelo Greg Capullo, mas acho que não teve uma aceitação tão grande do mercado americano, né? E dos fãs de Marvel e DC no geral, né? Dos fãs de quadrinho americano no geral. Mas é bem legal isso aqui, tá? O Batman que ri, ele meio que vira uma entidade maligna das trevas, né? E para fazer contraponto a essa entidade maligna, a gente tem ali a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é uma peça central desse evento, tá? Esse evento ele não é centrado no Batman. A principal peça desse evento é a Mulher Maravilha. E eu achei isso sensacional, tá? A jornada da Mulher Maravilha dentro de Death Metal, para quem gosta da personagem, para quem é fã dela, vai curtir e vai se divertir bastante, tá? E o último problema de Death Metal que eu gostaria de apontar é que ele é um quadrinho que saiu muito depois do seu tempo, tá? E o que eu quero dizer com isso? Como a gente bem sabe, lá nos anos 90, a gente tem ali com a chegada da Image quadrinhos que são bastante criticados ali, mas que são um massa velho, gostoso de ler, né? Eu acho que o principal deles que tem fama até hoje é o Spawn. E esses quadrinhos aqui têm uma influência muito grande, né? Principalmente ali por conta da passagem do Spawn, do Greg Capullo ali no Spawn, né? Ele fez bastante desenho aqui, ele criou várias versões diferentes de vários personagens, junto ali com o Scott Snyder, junto com o restante da equipe. Mas eles têm uns visuais muito, muito legal. Por exemplo, né? Aqui a gente tem o Superman. Ele está segurando aqui ele tem um braço, na verdade, né? Um braço meio infectado ali pela equação antivida do Darkseid, né? Ele estava se tornando uma versão zumbificada ali, com esse soco inglês azul ali. Então, sim, é uma estética bem anos 90, né? Ele tem uma corrente ali também. E a gente tem aqui o Batman com uma jaqueta de couro, né? Na verdade, um sobretudo de couro com um cinto cheio de caveiras ali. E essa foice gigantesca, né? O Batman aqui, ele tá morto, tá? O Batman aqui, ele morreu. E ele recebe, né, o anel do Lanterna Negro. Então, o que acontece? O Batman aqui, ele tá invocando zumbi à torta e à direita. A galera vai morrendo e ele vai invocando as pessoas que estão morrendo ali para lutarem ao lado dos heróis, né? Então, assim,
Essa estética anos 90, tipo, tá forte aqui, tá muito forte, né? E aí, só que esse gibi ele não saiu lá, ele saiu em 2020, 2021, né? Então, o problema também foi porque ele saiu na época errada, né? Mas, se a gente tivesse saído nos anos 90, eu acredito que isso aqui viraria tipo, um clássico tão cultuado quanto Spawn, provavelmente. Tá? Mas, como eu falei, como eu comentei dessas questões, agora vamos também colocar alguns pontos bons, tá? Isso aqui é um gibi massa velho que, se você curte esse estilo, você vai se divertir. Talvez não lendo os 7 encadernados, né? Porque, enfim, tem bastante tie-in. Mas talvez se a Panini trouxer uma versão encadernada, né? Eu acho que vale a pena dar uma chance. E aí você pega aí numa promoção. Inclusive, os 7 encadernados do Death Metal, eles estão em constante promoção no site da Panini. Ultimamente eles estavam com promoção. O preço de capa deles é R$ 27,90, né? Saudades desse preço, inclusive. E eles estavam saindo, se não me engano, por R$17, R$12, uma coisa assim. Tava muito barato. Então, se você ficar de olho nos descontos da Panini, você também consegue ler. E você tipo, lê a parte principal ali do Death Metal, vai olhando o tie-in, começa a ler. Se você não gostar, pula, né? Mas o arco principal aqui que a gente tem no Death Metal é bem legal, tá? É bem legal. Outra coisa que também achei legal foi a construção de mundo que a gente tem aqui, né? Aqui o Batman que ri, ele meio que sobrescreve a realidade da Terra Zero, né? E ele cria o mundo do Batman que ri, né? Então, se a gente vê aqui, ele meio que lembra um pouco a Guerras Secretas da Marvel, né? Que o Doutor Destino, ele meio que junta várias coisas num só, vários eventos, várias crises, várias guerras lá num mundo só. E aqui a gente também tem uma coisa parecida, né, com o Batman que ri moldando tudo aqui de acordo com como ele consegue no multiverso que a gente conhece. Tá? Então e obviamente, né, o mapa vai parecer um morcego, porque enfim, a gente está falando de DC Comics e DC Comics é Batman, não tem pra onde fugir, né? Mas essa construção de mundo que eles fazem e que eles ampliam um pouco também dentro dos tie-ins, né? Alguns tie-ins são escritos pelo James Tynion, Mariko Tamaki, Joshua Williamson, Geoff Johns, né? Então, assim, tem umas histórias que expandem, que dão uma visão legal do que tudo que está acontecendo nessa loucura que é o Death Metal. E tem várias homenagens também aqui, né? Como eu falei, esse evento, principalmente ali na Trindade, onde a gente tem os heróis presos e lidando com as crises, né? O Batman na crise das Infinitas Terras, o Superman na crise final. Ele chega lá enfrentando um Darkseid. É tão maluco, o Darkseid com uns dentões aqui parecendo um javali. Darkseid tipo mega poderoso. E todos os heróis da liga ali estão meio que Darkseidados lá com a equação antivida. É uma loucura, cara. Mas é muito divertido. É muito divertido. Esse tie-in aqui em específico, eu acho que vale bastante a pena, né? Ó, aqui é um pouco do conceito, né, que eles mostram aqui, comentando sobre as crises, e a gente tem um narrador, e a gente descobre que, na verdade, esse narrador, ele é o Superboy Prime, né? Quando a Mulher Maravilha chega na crise infinita, ela se depara com o Superboy Prime falando com ela, e ela convence o Superboy Prime a ajudar, né? O Superboy Prime, ele é o único que se opõe ao Batman que ri, e ele ajuda os heróis ali, tá? Então, assim, tem várias homenagens. Eu tô falando aqui isso aqui bem rápido, mas tem muitas outras coisas aqui nas outras histórias, né? E como eu falei, ele dá um destaque muito grande pra Mulher Maravilha, e é uma coisa que eu gostei muito, porque mais recentemente a Mulher Maravilha ela tava muito apagada, né? A gente teve bastante coisa com Batman, algumas coisas também com Superman, mas eu senti que a Mulher Maravilha ela tava um pouco sem importância ali na história da DC, né? E esse evento ele chegou com essa proposta de colocar a Mulher Maravilha no centro de tudo, né? E como vocês veem, esse aqui é a capa do último volume. Aqui a gente tem a Mulher Maravilha como ela está no evento, né? Aqui. E aqui a gente tem a Mulher Maravilha com o design mais clássico, né? O que acontece? Como a Mulher Maravilha e o Batman que ri são os principais personagens, né? Como eu comentei, a Mulher Maravilha ela se torna um ser de luz
e de justiça para poder se opor à energia das trevas do Batman que ri. E aí eles ficam passando por vários universos, vários pedaços do universo DC, vários eventos do universo DC, como a chegada do Superman e tudo mais, e eles vão brigando a ponto de seres mais poderosos, seres mais que criaram ali os multiversos, né, que criaram um universo, começarem a ter um interesse por eles. E o Batman que ri quer matar esses seres para ocupar o lugar deles. E a Mulher Maravilha não quer deixar. E eles continuam brigando, e começam a aparecer umas mãos que vão atrás deles para tentar impedir que eles quebrem o multiverso, né, para que eles quebrem o Omniverso. E aí a Mulher Maravilha ela não desiste, né? E cara, é muito legal. Tem uma cena aqui que é o finalzinho do Death Metal, que essa cena vai ser a única que eu não vou falar nem dar nenhum tipo de spoiler, porque é muito legal. A Mulher Maravilha, ela vai passar por umas coisas muito pesadas aqui, e ela vai receber uma recompensa muito que merecida, né? Que eu não vou contar aqui, porque enfim, é um spoiler muito grande, tá? Mas é isso, essa é a passada de pano. Eu vou fazer esse quadro aqui com mais gibis da DC. Esse aqui é bastante controverso, porque enfim, tem o nome do Scott Snyder, tem o nome Metal, então já é bem... As pessoas não gostam muito do Scott Snyder por conta dos finais dele, né? Às vezes algum desenvolvimento, mas principalmente por conta do final, é a principal reclamação. E o Death Metal, ele é um quadrinho que o final dele não é ruim, o final dele é bom, tá? O final dele é muito bom, principalmente se você for fã da Mulher Maravilha. Então, é isso. Se você... Obrigado por assistir até aqui. Se você ficou interessado, se você quiser perguntar alguma coisa, deixa aqui nos comentários, aqui embaixo. Se você quiser me xingar também, dizer que é uma merda também, me xinga nos comentários, faça o que você quiser. Mas se eu conseguir pelo menos que uma pessoa leia o Death Metal, eu já estou feliz, porque a pessoa vai se divertir. É um gibi bastante divertido. Beleza? Então não deixa de dar aquele joinha, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo. Forte abraço e tchau!